livre-arbítrio, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco para discussão sobre esse assunto, né? Em tempos de solipsismo judicial, em termos de julgamentos, o julgamento conforme minha consciência, que consciência é essa? Quer dizer, ele escolhe, não escolhe? Mas aí tem uma pergunta anterior, né, que eu fazia, eu repito, para quem está ligando agora com a televisão é dinâmica. Se o Santo Agostinho discute o livre-arbítrio que o Mário trouxe, e isso é 1.200 anos antes, ou 1.200 e tal, antes da discussão do sujeito da modernidade. Bom, depois do sujeito da modernidade, ainda assim nós demoramos para ter angústia, porque eu preciso saber que sofro, porque sofro, enfim, eu discuto, né? Enfim, como que se explicam essas questões? Começa pelo Mário. Tem então. um ponto a ser retomado. Por que há um ressurgimento tão forte das religiões? Atualmente? Atualmente. Sim. Tá? Então, há uma questão, tem várias hipóteses, né? Mas há uma questão que a modernidade coloca, vamos dizer assim, que é o pós-metafísico, em que duas perguntas que as religiões respondem e que ficam em aberto. Uma pergunta é, quem sou eu? E a outra pergunta, o que eu faço com a minha vida? Né? E perguntas que a religião sempre soube responder. Então, quando essas duas perguntas ficam em aberto, a religião ressurge. Né? E isso a gente pode pegar outros momentos. Quando isso acontece em Roma, Grécia e Roma, e vem o cristianismo e tem uma resposta, o cristianismo tem o seu lugar. Vê? Me parece que teria a ver com isso. Quando eu não tenho resposta a essas duas perguntas, eu sou tomado de angústia, porque eu tenho que me haver com isso, né? Com esse desconhecido. O que eu faço com a minha vida e quem sou eu. Né? Ok, mas isso, você está discutindo a questão. Tá. Eu queria remontar como que isso se adianta mais de 1000 anos antes, o livre-arbítrio, e qual é a relação disso, digamos, com o sujeito que sai para fora e diz, agora eu vou explicar o mundo, eu cogito, ergo sum, e a partir daí você tem a modernidade, digamos assim, de grosso modo falando. Mas talvez eu possa colocar um elemento aí, que por que era preciso o livre-arbítrio na religião, né, sobretudo aqui nós estamos falando da tradição cristã, ele era preciso porque é preciso localizar o sujeito que tem que ter a culpa, quer dizer, a questão é individual. Então, a individuação, ela é fundamental para que funcione o esquema da culpa, né? do pecado, porque é o sujeito. E então está colocado no sujeito o centro da escolha que ele fez, e ele é responsável por ela, mas ele também pode se resgatar, e ele se resgata quando ele atende ao chamamento de Deus. Então, essa história, ela antecede, de fato, a modernidade. E isso a modernidade não apagou, ela simplesmente fortaleceu esse polo em detrimento do polo de Deus. Então, agora, coloca a nossa possibilidade, a liberdade está mantida, você pode, e para que você faça a boa escolha, você precisa conhecer. Então, ao invés de ouvir o que Deus está dizendo, você tem que conhecer e tem que tomar as decisões a partir do seu próprio conhecimento e conhecer o máximo possível. E aí vem um ponto interessante, porque a ideia de que a verdade te aponta também o caminho do valor. Sim, essa conexão. Mas isso não funciona, porque quanto mais ciência, menos valor você encontra no mundo. Aqui, para retomar o Weber de novo, né, é o Entzauberung der Welt. O mundo fica desenfeitiçado. Desencantado. Desencantado, que permite que a gente construa o sentido, né? Esse é o outro lado, né? Abre o espaço para você construir o sentido e não simplesmente receber a tradição como algo dado ou como algo fechado. Esse então, um aspecto que eu acho mais interessante, que também aqui no livro então do Beckett é interessante, porque aqui é um personagem que ele sustenta, digamos assim, a própria angústia. Ele não quer se livrar dela, né? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em seguir, às vezes não sabendo exatamente o que ele está fazendo, mas ele continua escrevendo, ele continua, enfim andando de bicicleta, quer dizer, volta a frase, né? Quer dizer, eu não posso continuar, eu vou continuar, né? Então, sustentando a angústia e, claro, mostrando um pouco desse vazio de sentido, mas também tem esse aspecto da liberdade, né? Que
se abre aí. Quer dizer, não é só desespero, né? Não é tem esse desespero, lado mas não também. é liberdade. Eu não diria que é liberdade. Pode não ser desespero. Nós podemos chegar a um acordo, é uma liberdade determinada, né, é uma agência no contextual, mas tem um Mas espaço. veja só, liberdade determinada significa em parte ou determinada no sentido de Mas- que ela está determinada? Mas tem, Estou só querendo pegar a palavra. tem É, uma... liberdade determinada, se dá conta? É uma Sim, autonomia exato. situada. Determinada por alguém ou ela é em parte? Isso, mas se eu ficar com um conceito de liberdade muito, aí eu acho que, voltando à questão, quer dizer, que seria esse de decidir no vazio. Esse não existe mais, né? Então, se eu quiser mudar o termo, eu posso mudar. Então, não vou chamar mais de liberdade, eu vou chamar de... Agora, então, eu só vou chamar de liberdade a ação no completo vazio, né? Mas Por isso que eu estou falando, quer dizer, acho que tem uma ação livre contextual, tem um espaço de escolha, tem uma indeterminação que você tem que preencher com uma escolha. Acho que assim a Talvez gente faz acordo, talvez. Talvez a ideia de liberdade de Spinoza possa nos ajudar. Sim. Que para Spinoza a liberdade é eu assumir os determinismos. Né? Eu poder me apropriar dos determinismos que caem sobre mim. Né? Isso que seria o ato de liberdade. Né? Quer dizer, mas eu acho que Beckett tem uma coisa extraordinária nesse texto que você traz, né? que é isso, que o personagem ele não desiste. Né? Essa posição de não desistir. Eu preciso continuar, né? É continuar. Não desistir da existência. Mas isso me coloca uma questão que nós estamos com um sujeito novo, um neossujeito, fruto do modelo neoliberal, da sociedade de consumo, que entra nessa perspectiva de que ele é autônomo absolutamente. Isso Essa é é a uma questão. tese vendida com muito sucesso, inclusive pelas pentecostais, Sim, pelas igrejas pentecostais também. Quer dizer, não há intermediações. Você mesmo, quer dizer, e põe a mão na sua cabeça, quer dizer, embora tenha o Exatamente, transcendente, mas você é o cara. Aí só vou Essa é fazer uma ideia que se vende também. Ou você é empreendedor. Por que os livros de autoajuda fazem tanto sucesso? exatamente. Por causa desse neo-sujeito, É. que é jogado no mundo e vai se dar. Não tem mais, você não é fruto de uma estrutura, você é sozinho, você pode ser um self-made man. O Barão de Münchhausen, né? Isso Eu tem estou um- afundado na lama tem uma e particularidade. saio puxando meus próprios Tem uma cabelos. particularidade deste fenômeno, que é o apagamento das oposições. Porque quando é que eu me oponho? Quando o outro me impõe algo, eu me oponho. Há uma discussão, como nós aqui, nós estamos discutindo. E é um apagamento do pensar, porque o pensar, desde os gregos, é a diferença. Né? O que é o justo? Eu só sei se eu localizo o que é o injusto. Né? Quer dizer, o pensar implica sempre uma dialética de oposições. E nós temos um apagamento progressivo disso. E aí vem uma questão só para ajudar, né, dessa angústia, né? Dizer, como é que se coloca tudo isso que vocês estão falando? O sujeito, eu tenho o peso do tempo, decrepitude, não posso pegar a Maserati do vizinho, está proibido, não posso nem pegar a mulher do vizinho, o homem do vizinho, enfim, como queiro, e sei que vou morrer. Isso é um legado terrível da modernidade. Isso, mas tem esse lado que eu estou tentando ressaltar, que eu acho que tem essa, inclusive, recompensa psíquica de você conseguir um certo domínio do mundo pelo seu próprio pensamento. Você se torna, quer dizer, ao mesmo tempo jogado no mundo e sem nenhum valor absoluto, mas também com a possibilidade de se afirmar dando sentido para as coisas. Né? Então, tem esses dois lados. Tem uma recompensa nisso, né, que pode gerar uma imensa patologia, de você achar que você pode controlar tudo e que você pode se desvencilhar completamente das circunstâncias. Mas acho que não é só desespero, tem esse lado de força e de liberdade, de autonomia que acaba reforçando o sujeito e dá uma certa recompensa. Né? Então, a modernidade não é só desespero. Eu não sei se E o Beckett continua, quer dizer, o personagem continua, né? Ele não se mata. Sim, bom, isso é interessante porque dá a ideia, o modo como se apresenta, que ele continua porque ele toma uma decisão.
a decisão de não interromper a existência. Mas pode ser visto de outro modo. E esse eu acho que é o ponto interessante. Parece que nós construímos a nossa narrativa do sujeito, esse que a modernidade criou e que nós próprios então alimentamos. O século XIX alimenta com romances, então agora nós podemos escrever a vida, etc. Então dá a impressão que nós temos uma autonomia enorme, que nós podemos decidir, então nós temos que decidir sobre a nossa existência, sobre isso, todas essas dimensões, e no fundo nós não temos. Ele não pode, mas ele segue. E ele segue por quê? Ele segue porque... Ele não sabe por quê. Mas, e nem precisa saber. Mas tem uma força. Isso, porque ele não está mais esperando Deus responder. Ele vai construir. Ele fica esperando o Godot. Então eles não falam, chega, vamos tomar um café, o Godot não vai vir, entendeu? Chega, vamos comer um churrasco. Não, eles continuam esperando o Godot. É interessante isso, porque nós podemos retomar o tema. churrasco sempre pode ser uma solução, simbolicamente, né, na frase. Uma solução para muita coisa. Não, o churrasco, ou vou tomar um vinho, ou vou viver, vou Isso. tomar, porque é inexorável esse negócio, Isso. então, ou de fato é, e portanto eu não tenho nenhum sentido, ou eu tenho que buscar constantemente sentidos, e o sentido dos sentidos para saber como que eu me dou, como é que eu me envolvo nisso, como é que eu saio dessa, né? Ou nós fazemos um movimento que já por falar de religião, outras religiões fizeram, que é justamente o movimento do apagamento progressivo da subjetividade ou da egocentricidade. Sim. Porque a excessiva egocentricidade que foi se criando, então ela nos angustia, porque nós temos escolhas, e as escolhas elas são demandantes, e há um movimento então que é, bom, eu não posso decidir, mas eu não preciso decidir. Então, esse encontro que é o encontro que se anuncia em textos existencialistas, era um encontro que talvez as religiões orientais tivessem promovido. Esse tipo de arrefecimento da própria egocentricidade para que você se acalme. Então, aí sendo um pouco, talvez, vocês vão me desculpar, sendo um pouco socialista, vamos dizer assim. Eu vou pedir desculpas porque hoje em dia você pode apanhar falando isso. Mas será que essa híbris do controle não tem a ver com o sistema capitalista? Porque nesses autores não é isso, né? Eles têm uma experiência de, assim, não tem essa potência toda de construir o mundo, não, ele está esperando o Godot, ele não está fazendo mais nada do que isso, ele está tentando viver ali. Então, é uma morte de Deus que não é vivida como onipotência, né? Será que não é quando o sistema capitalista e a ciência se junta com a economia que essa onipotência de fato se torna um problema? Eu tenho algo a dizer sobre isso. Mas desculpem, eu vou chamar o falar em socialismo o aqui. último Não, bloco. Posso ser. Isso é que nem no direito, falar em positivismo, o cara acha que o sujeito é uma ofensa. Pode apanhar, né? Vamos agora para um rápido intervalo, já chegamos, vamos para o último bloco, a coisa vai. Estamos discutindo o livre-arbítrio, né? Essa relação tema com a atualidade. Também queria perguntar no próximo bloco, além dessa questão que quero ouvir o Mário também, sobre o que o Adriano está dizendo, sobre essa dessubjetivação da certa pós-modernidade que transforma tudo em narrativa e o que isso tem a ver com o modo também de eu me proteger em face dessa complexidade toda. Fique aí, rapidinho, já voltamos.